Olá, gente, tudo bem? Mais uma vez, bem-vindos ao canal 5 Minutos de Biologia, onde nós vamos ver um conteúdo bem extenso, num tempo bem curtinho, o mais curto possível, o mais próximo de 5 minutos. Beleza? Esse nosso vídeo de agora é sobre classificação biológica. É um tema que muita gente tem medo, que acha chato, mas eu acho muito legal. Por quê? Porque ele é fácil e as pessoas têm medo, são estranhas. Por quê? Porque todo mundo vai errar essa questão do vestibular no Enem, que todo ano cai. E você que está assistindo o vídeo, que estudou isso, vai acertar. Beleza? Então, aqui quem está dando oi para vocês, aqui uma piscadinha e cheirando a florzinha, é o nosso querido amigo Carvon Linné. Beleza? Aqui a gente vai falar um pouquinho mais sobre ele em classificação biológica. Para que classificar os seres vivos? Essa é uma pergunta meio complexa, né? Por que a gente classifica um ser vivo? Por que a gente tem que falar que uma planta é uma planta, que um animal é um animal? Quando falamos em classificação, nós remontamos a um tempo bem antigo, próximo do Egito Antigo, e onde ficou muito mais registrado foi na Grécia. Então, lá na Grécia Antiga, onde a filosofia era uma ciência maravilhosa que se desenvolvia a questão de pensamento, a nossa posição no mundo, a nossa função. Então, todas essas questões filosóficas começou a abarcar não só o humano, mas aquilo que eles viam que eram seres vivos. Então, eles começaram a pensar, bom, qual é o grau de parentesco entre um ser e outro? Por que uma planta se parece com a outra e não se parece com a outra? Por que eu me pareço com um determinado animal e com o outro não tem nada a ver? Então, todas essas questões de âmbito filosófico começaram a ser colocadas como algo a ser refletido. E foi muito bacana isso. Se vocês quiserem ver a mais, procurem sobre a história de Santo Agostinho e a ideia de classificação dos seres vivos, que é muito legal. Tá? Não dá tempo de a gente fazer um vídeo agora sobre isso, mas quem quiser alguma coisa a mais, vai entender que desde muito tempo atrás, lá na Grécia Antiga, já se falava sobre qual é a posição de cada ser vivo no planeta e qual é o grau de parentesco que eles têm. Beleza? Como, de uma maneira mais moderna, que eu digo de 1800 e pouco para cá, se classificam os seres vivos? Eles são classificados em alguns, a gente chama de táxon, tá? Que são grupos, grandes grupos. Nós temos primeiro reino. Dentro de um reino existem vários filos. Dentro de um filo existem várias classes. Dentro de uma classe existem várias ordens. Dentro de uma ordem existem várias famílias. Dentro de uma família existem vários gêneros. E dentro de um gênero existem várias espécies. Deu para entender que a ideia de que um está agrupado dentro do outro? Beleza? Nós demos nomes para isso. Então, é reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie. No trocadilho horroroso, que não é um trocadilho, é só uma frase sem nexo, mas que pelo menos eu lembro que eu aprendi assim, e não funcionou para muita coisa, eu entendo mais com o nome, mas se te ajudar, lembra das iniciais, re, fi, co, fage. Reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie. Se te ajudar, ajudou. Se não ajudar, sem problema, você vai lembrar a ordem porque não é difícil. Então, como nós classificamos, eu vou dar um exemplo para vocês de como que a gente usa isso, porque nada melhor do que um exemplo para a gente entender o conceito. Reino. Ao todo, existem 5 reinos de seres vivos no nosso planeta. Esses reinos, eles são divididos em Monera, que são das bactérias, reino prototista, que são dos protozoários e das algas, reino fungi, que são dos fungos, leveduras e bolores, reino plantae, que são das plantas vegetais, e reino animal, que são dos animais. Vá. Gente, sobre esse tema é a nossa próxima aula, muito simples, a gente vai ver o que diferencia cada um, mas para essa nossa aula de agora, de classificação, nós vamos escolher um reino para a gente dar prosseguimento, beleza? Então, deixa eu pensar, vou escolher o reino animal, que é aqui debaixo do nosso humano primitivo aqui. Dentro do reino animal existem vários filos, beleza? Primeiro deles, que a gente vai colocar aqui, o filo dos cordados. Dentro dos cordados são o quê? São animais que têm coluna vertebral, que têm cordão nervoso dorsal e tem notocorda. Esses outros 2 termos que eu falei, a gente vai ver mais para frente em anatomia animal, quando a gente falar de vertebrados, tudo bem? Mas, a princípio, entendo de uma maneira super simplificada que cordados são aqueles que têm coluna vertebral. Ok, então é primeiro reino animal, segundo filo, de vários filos, eu estou escolhendo o filo dos cordados.
Cordados, então, tubarão é um cordado, ele tem coluna. Esse peixe aqui é um cordado, tem coluna. A cobra também, o sapo também, o passarinho também e o humano também. Beleza? Próximo, nós temos a classe. Reino, filo, classe. Dentro do filo dos cordados existem várias classes. Beleza? Não entenda como classe, ameaçado é o terceiro A, é o segundo B. Não. Classe como um nome biológico. Beleza? Tá. Então, dentro da classe, dentro dos cordados, existem a classe mamália, ou classe dos mamíferos, que são todos os seres que têm glândulas mamárias. Então, nós temos o urso pertence aos mamíferos, o rinoceronte, o gato, o golfinho e o ser humano. Beleza? Todos eles têm em comum glândulas mamárias. São animais, têm coluna vertebral e têm glândulas mamárias. Próximo, nós temos a ordem. Reino animal, filo cordado, classe mamíferos, e a ordem que a gente está seguindo aqui até chegar no humano é dos primatas. Beleza? O que tem, todo primata tem em comum? Qual é a característica que identifica um primata como primata? Eles todos têm um córtex cerebral bem desenvolvido, região do cérebro que envolve principalmente a cognição, o aprendizado, a inteligência. Beleza? Esse córtex bem desenvolvido separa, então, os primatas das outras ordens que estão dentro do grupo dos mamíferos, da classe mamífero. Então, nós temos aqui, dentro dos primatas, o orangotango, aqui um macaco, imagina que seja um macaco prego, aqui, deixa eu tirar que fiquei na frente, nós temos aqui o chimpanzé, o humano e um lêmure, né? Para quem assistiu Madagascar vai lembrar, né? Beleza? Todos eles então são da ordem dos primatas. Reino, filo, classe e ordem. Chegamos à família. O que é família? No termo biológico, família vem depois da ordem. Então, dentro dos primatas, existem várias famílias. A família que o humano aqui está é a família dos hominídeos, ou hominídeo. O que todo hominídeo tem em comum? Primeiro, bipedalismo, ou seja, andar sobre duas pernas, ou a gente poderia chamar de bípede também, e o aumento proporcional do cérebro. Tudo bem? Então, todos os que são primatas, que andam somente sobre duas pernas e que têm o cérebro proporcionalmente maior do que os outros, é considerado hominídeo. Próximo, nós temos agora o gênero. Olha aqui, você vê que a foto não mudou muito. Nós temos, então, do gênero. Primeiro, reino animal, são todos animais. Tem coluna vertebral, são cordados. Tem glândulas mamárias, são mamíferos. Tem um córtex cerebral bem desenvolvido, são primatas. Andam sobre dois pés e têm um cérebro mais desenvolvido, são hominídeos. E o gênero que nós somos é o gênero Homo. O gênero Homo são aqueles que, dentre várias características, têm o volume encefálico, ou seja, do cérebro, maior que 450 centímetros cúbicos, ou seja, um cérebro grande. Beleza? Não quer dizer necessariamente a cabeça desenvolvida, grande, alongada, mas sim o tamanho do cérebro maior que 450 centímetros cúbicos. Beleza? E por último, nós temos aqui a espécie. Reino, filo, classe, ordem, família, gênero, gênero Homo, e espécie sapiens, que dentre as características nós temos, então, um aumento muito maior do volume do cérebro e aquele negócio que a gente sempre escuta falar, tá, até de brincadeira, a história do polegar opositor. Tudo bem? Então, nós temos esse movimento de pinça, que isso, na verdade, isso é possível devido a esse aumento do volume cerebral. Então, dentro do gênero Homo, nós temos aqui, no slide anterior, várias espécies. Nós temos aqui o Homo sapiens, Homo ergaster, Homo habilis, Homo erectus, são várias espécies do gênero Homo. Tudo bem? Até chegar somente no Homo sapiens, que somos nós. Beleza? Difícil não? Então, isso se aplica para cada ser vivo do planeta. Eles pertencem, todo ser vivo pertence a um reino, a um filo, a uma classe, a uma ordem, uma família, a um gênero, a uma espécie. Alguns compartilham espécies em comum, compartilham características em comum porque estão no mesmo filo, no mesmo reino, na mesma classe. Então, se a gente voltar um pouquinho no slide, o humano, ele tem um parentesco muito mais próximo com, por exemplo, o Homo habilis, que está aqui em cima, do que um parentesco com um fungo. Mas ele tem parentesco com fungo? Tem.
porque todos eles são seres vivos. O parentesco do humano com o sapo, todos eles são cordados. Eles são animais e têm coluna vertebral. E do humano com o gato, todos eles são animais, têm coluna vertebral e têm glândulas mamárias. E o parentesco nosso com o lêmure lá, o rei Julian aí do Madagascar. Todos nós somos animais, temos coluna vertebral, glândula mamária e um córtex cerebral bem desenvolvido. Beleza? E daí por diante vai. Muito difícil, gente? Não, né? Então entenda que sempre é um agrupamento que envolve vários. Vocês não precisam decorar de todas as espécies, é claro que não. Mas entender que tudo está englobado, um grupo dentro do outro, que origina vários outros, que origina vários outros. E isso estabelece relação de parentesco. O legal disso tudo aqui é que a genética, né, a engenharia genética, a partir dos exames de DNA, conseguiu provar de que realmente isso acontece. A nosso grau de parentesco, com esses exemplos todos que eu dei, ele é realmente comprovado a partir dos genes. Então, a gente conseguiu realmente entender que existe, sim, parentesco. Beleza? E agora a gente vai para uma segunda parte da aula, essa vai ser um pouquinho mais longa, sobre nomenclatura científica. Olha o Linneu dando uma piscadinha para você de novo. Nomenclatura científica foi desenvolvida inicialmente, a que a gente conhece hoje, por Linneu, ou Carl von Linné. Ele era um cientista sueco, que ele entendeu que para falar sobre uma determinada espécie de ser vivo, era muito difícil que fosse um consenso. Por exemplo, imagina que um pesquisador brasileiro vai falar sobre cachorro. Nossa, um termo, nossa, que horrível, né? Um exemplo péssimo, mas vamos lá. Fala sobre cachorro, e ele vai publicar uma pesquisa sobre cachorro, sobre o comportamento de cachorro. E ele vai num congresso, por exemplo, né? Imagina isso antigamente, tá? 1700, ele está escrevendo uma pesquisa sobre alguma coisa do cachorro, sei lá, sobre o cérebro dos cães. E ele vai lá colocar o título da pesquisa dele como o cérebro dos cachorros. Legal. Se uma pessoa de outro idioma fosse ler, ele ia entender o que era aquilo, se ele não conhecesse o nosso idioma? Não. Ele ia ver que cachorro, o que é isso, cachorro? O cara, imagina que um americano, ele fez a mesma pesquisa, idêntica à que a gente fez, só que ele colocou o nome dog. E a gente se a gente não souber inglês, a gente fala assim, o que é isso, dog? Eu não sei, eu entendo de cachorro, não entendo de dog. Lógico, esse exemplo é horroroso de fraco, mas da ideia de que nós não temos uma língua universal. Linneu teve a grande sacada de criar uma língua universal para a nomenclatura de seres vivos. E ele usou um idioma que era muito bem descrito, tinha todas as regras, tudo bonitinho, perfeitamente desenvolvido, mas que não era mais usado por ninguém, porque assim nenhuma nacionalidade teria privilégio. E ele usou, portanto, o latim. Então, toda a base de nomenclatura científica vem do latim. Beleza? Então, vamos lá. Como se escreve nome científico? Agora, a parte prática da aula que a gente vai entender como acertar na questão do Enem. Um exemplo aqui, Homo sapiens, já que a gente falou do ser humano. Homo sapiens é o nosso gênero e a nossa espécie. Homo gênero, sapiens espécie. Sapiens, perdão, espécie. Como que a gente faz para entender que essa palavra, no caso, essas duas palavras, Homo sapiens, é o nome científico? Porque ele sempre vai ser escrito com o primeiro nome, que é o gênero, com a primeira letra em maiúsculo e todas as outras em minúsculo. E o segundo nome, que é a espécie, todo em minúsculo. Beleza? Então, aonde aparecer, independente do idioma, independente da nacionalidade, tiver escrito Homo sapiens, qualquer pessoa de qualquer nacionalidade vai entender que aquilo é sobre o ser humano. Isso para qualquer outra espécie. Beleza? Ah, mas como saber que isso não vai que é uma palavra que usa no idioma dele? Ah, muito importante. Por isso, ele sempre é escrito de maneira destacada do texto. Ou negrito, ou itálico, ou sublinhado. Beleza? Ah, pode colocar negrito itálico? Não. Ah, negrito sublinhado? Não. Pode colocar sem nada? Não. Ou negrito, ou itálico, ou sublinhado, porque a gente está destacando do texto. Beleza? Quando sabemos, por exemplo, vocês já entenderam como é que escreve gênero e espécie. Ah, mas e se a gente não sabe espécie, sabe o gênero? Por exemplo, eu sei que isso aqui é um golfinho, né? Olha aqui, tem uma fotinha aqui do lado e tal. Eu sei que isso é um golfinho, mas eu não sei
Qual golfinho que é? Tem tanta espécie de golfinho. Tem o golfinho rotador, o golfinho nariz de garrafa, o golfinho do Ártico, enfim, tem um monte de espécies de golfinho. Eu não sei qual é. Eu sei o gênero é Delphinus. Delphinus, inclusive vem do inglês, né? Que a gente sabe que Delphis, né? Em inglês é golfinho. Então, ou dolphin, né? Então, aqui nós temos o gênero que a gente conhece, mas não sabemos a espécie. Como dizer que nós falamos do gênero e não da espécie? Então, a gente coloca o SP ponto. Esse ponto é importante, porque é a abreviação de espécie. Então, essa aqui é uma espécie do gênero Delphinus. Essa raia aqui, é uma raia prego. Putz, existe um monte de espécies de raia prego. Qual é essa? Eu não sei. Então, eu vou colocar aqui o gênero que eu conheço, o gênero eu tenho certeza, é Dasyates. E a espécie eu não sei. Então, eu vou colocar SP ponto. Vocês estão vendo que o SP ele não está em negrito, nem itálico, nem sublinhado? Porque é uma abreviação e ela não entra nessa regra. Mas está falando só de animal. Vamos ao exemplo vegetal, então. Nós temos aqui a primavera, Bougainvillea, tá? É o gênero dela. Eu não sei que espécie que é essa. Se você não sabe o gênero, você vai escrever com a nomenclatura científica, você coloca Bougainvillea gênero e a espécie não sabe SP ponto. Beleza? Agora, os exemplos mais típicos. Canis lupus, aqui é o lobo, que bonitinho, escrito em itálico, primeira letra maiúscula, segunda minúscula. Da segunda palavra minúscula. Tá certíssimo. Esse outro do lado aqui, nós temos a Lentinula edodes, que é o shiitake. Aquele, deixa eu subir aqui, a minha imagem está na frente, mas é aquele cogumelinho comestível que o pessoal gosta de comer, comida japonesa, tal, o pessoal faz isso aí no shoyu. Dizem que fica bom, eu não tenho coragem de comer, mas enfim, muita gente gosta. É o nome científico do cogumelo. Primeira letra do gênero em maiúscula, primeira letra da espécie em minúscula. E por último, nós temos aqui Bacillus cereus, que é uma bactéria. Aqui no caso são as colônias, né? Uma plaquinha de meio de cultura com colônias de Bacillus cereus, e ele está em negrito. Então está certíssimo. Beleza? Gente, espero que vocês tenham entendido. Dúvidas, deixem nos comentários. Qualquer pergunta, eu sei que essa aula se estendeu um pouquinho mais, mas a gente fez 2 em 1 e eu espero que vocês aprendam, entendam e principalmente consigam responder as questões que vão cair no vestibular. Beleza? Um grande abraço para vocês e até a próxima. Dúvida, deixem nos comentários.